Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero nesse momento convidá-los para abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 5. É a palavra que o Senhor me deu. Quero compartilhar com você nesta manhã. Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 5. Que diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos juntos, junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E o assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém, amados? Está aqui uma passagem bíblica relatada pelo evangelista Lucas. O evangelista Lucas, irmãos, ele não fazia parte dos apóstolos que foram chamados por Jesus Cristo quando estava em um corpo terreno sobre a face da terra. Lucas se converteu lá na frente através do apóstolo Paulo, teve um encontro com Jesus e se tornou discípulo de Jesus Cristo. Médico, aceitou ao Senhor e Deus fez grandes coisas na sua vida, a ponto de ele escrever, irmãos, o Evangelho segundo Lucas e também o livro conhecido como de Pentecoste, que é Atos dos Apóstolos, que foi o doutor Lucas também que escreveu. Ele se tornou um grande historiador da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus, irmãos, por esses dois homens que eu admiro muito na Bíblia Sagrada. É o doutor Lucas e o apóstolo Paulo. São dois homens que Jesus tem levantado na época para fazer a sua obra acontecer. E o que eu acho interessante, irmão, de Lucas, é o detalhe, presbítero Estácio Terto, que Lucas usa para relatar os fatos e os acontecimentos da pessoa bendita de Jesus. Embora ele não teve o prazer de andar com Jesus quando estava em um corpo de carne, porque ele se converteu depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas ele teve uma experiência tão grande através do relato do apóstolo Pedro e daqueles que estavam ainda eminentes na sua época. Os relatos foi tão forte que ele relatou através do Espírito Santo esse acontecimento. Interessante é que Mateus, o apóstolo, ele relata lá no capítulo 4, versículo 18, este assunto, mas ele não fala acerca deste milagre, acerca desse acontecimento, mas ele relata acerca da chamada de Jesus Cristo. Era o início do ministério de Jesus Cristo. E Mateus, ele relata a chamada de Pedro, Tiago e os demais, e também o nosso evangelista Marcos, que se converteu depois também na época de Pedro, lá no capítulo 1, versículo 16, também relata o acontecimento desse local, que eles chamaram aqui de Mar da Galileia,
A Bíblia diz que Mateus fala que esse acontecimento foi no Mar da Galileia, e Marcos também fala que esse acontecimento foi no Mar da Galileia, mas ele relata a chamada dos apóstolos. Mas doutor Lucas, irmãos, além de relatar a chamada de Deus para a obra, ele relata também os propósitos de Jesus Cristo sobre a face da terra e os milagres que o Senhor tem feito para aqueles que crêem na sua palavra. Vou repetir de novo. O doutor Lucas, ele relata não somente a chamada que Deus faz na vida do homem para pregar o reino dos céus, mas ele relata também o propósito de Deus ao homem sobre a face da terra para anunciar a sua palavra. Ele relata aqui, ele foi o único que relatou dos três dos evangelhos sinóticos, ele mostra aqui dizendo: e aconteceu que quando apertando a multidão estava apertando, ele fala acerca da multidão, e aí ele fala que Jesus viu, o que foi que Jesus viu? 2 barcos, os pescadores e as redes, os 2 barcos, os pescadores e a rede. Marcos e Mateus, ele relata o nome desses pescadores, mas Lucas, irmãos, ele não se deteve no nome dos pescadores, mas relatou que eram pescadores. Olha só que coisa linda. Eu quero trazer ao teu coração uma palavra da parte de Deus: barco, pescadores e redes. Vou dizer de novo: barcos, pescadores e redes. Quando eu olho aqui para a palavra de Deus, eu disse aqui que era o início do ministério de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que ele estava na região da Galileia, que ficava ao norte de Israel. O evangelista Lucas, ele divide, irmão, o ministério terreno de Jesus em 3 partes: o ministério na Galileia, o ministério na Judeia e o ministério em Jerusalém. E diz aqui o doutor Lucas que ele estava de frente ou junto ao lago de Genezaré. Pastor, se ele diz lago de Genezaré, por que foi que Marcos e Mateus falam que é o mar da Galileia? Porque o lago de Genezaré, irmãos, é conhecido também como o mar da Galileia e também o mar de Tiberíades, é os mesmos. Por que chama de mar, pastor, se ali é água doce? Porque esse lago, irmãos, ele tinha 21 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura. Era imenso, irmão, era muita água. Ele chamava Mar da Galileia. E interessante, irmãos, é que neste lago, que nesse Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, a Bíblia nos mostra que os grandes milagres do ministério de Jesus Cristo foi junto a este lago. Porque esse lago, irmãos, ele banhava ali Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré e Betsaida. A Bíblia mostra que esse lago, irmão, aconteceram vários milagres e eventos a qual o próprio Jesus Cristo quis fazer. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a Bíblia diz aqui que Dr. Lucas, ele relata o que Mateus e Marcos não relatou. Ele relata acerca de uma multidão que estava ao lado de Jesus, e essa multidão o apertava. Pastor, por que essa multidão o apertava? Porque essa multidão queria ouvir a palavra de Deus. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio para trazer-nos o reino do céu aos homens, e nos diz a palavra do Senhor que a multidão o apertava, porque elas queriam ouvir a palavra de Deus. E há profecias bíblicas no Antigo Testamento, assim como
Amós 8:11, que é uma profecia que eu digo dupla. Por quê? Porque o livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Havia fome entre a multidão para ouvir esta palavra, que é uma palavra que muda, é uma palavra diferente de toda a palavra dos homens da terra, é uma palavra geradora de vida, é uma palavra, porque aonde Jesus entrava, aonde havia treva, reinava a luz, onde havia tristeza, reinava a alegria, onde havia desânimo, reinava o gozo e a alegria. Eu quero te dizer hoje, nesta manhã, meu amigo, que a palavra do Senhor é diferente de todas as palavras dos homens da terra. Uma vez mandaram os pretores prender Jesus Cristo, e quando eles foram prender Jesus Cristo, o evangelista João, ele escreve dizendo que quando aqueles homens foram prender Jesus, Jesus estava na festa do tabernáculo, era o 8º dia, era o último dia da festa, e a Bíblia diz que o sacerdote, ele pegou água do tanque de Siloé, que significa enviado, pegou num jarro de ouro e derramou sobre o altar, e quando derramou sobre o altar naquela festa, Jesus pôs-se em pé e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque rio de água viva fluirão no seu ventre, no seu interior. Estava falando acerca do Espírito Santo, acerca da promessa do Pai, da comunhão, reatando a comunhão do homem com Deus através dele. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens não ousaram tocar nele e voltaram para o sacerdote. E o sacerdote: cadê ele? Por que não prenderam? Nenhum homem falou como aquele homem fala. Aquele homem é palavra diferente, é palavra de transformação, é palavra de poder. E a Bíblia diz, Dr. Lucas relata, que a multidão o apertava, porque aquela multidão tinha sede da palavra de Deus. E assim como eu disse de Amós, ele profetiza dizendo: eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, e que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Mas também essa profecia, ela é dupla, porque Amós, ele relata também que haverá um dia na terra que o homem procurarão e não encontrarão a palavra, que vai ser depois do arrebatamento, vai ser o período a qual da perseguição do anticristo sobre a face da terra, e os homens procurarão lado a lado, porque eles vão ter fome e sede, não de água nem de pão, mas sim de ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Lucas, ele faz esse relato. O primeiro relato que Lucas mostra é a multidão. Nunca esqueça isso, a multidão que estava apertando. E Jesus, naquele momento, Jesus olhou, olha que coisa linda, e viu 2 barcos, e viu os pescadores, e viu lavando as redes. Que coisa linda, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus vê. Jesus é o único que vê todas as coisas sobre a face da terra, porque Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele faz parte da Trindade, do Pai, do Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento que a multidão apertava, Jesus olhou e viu os barcos. Depois Jesus olhou e viu os pescadores. Jesus não olhou somente para Pedro, Tiago e João, que era chamada, não, Ele chamou lá na frente, mas ele olhou para os pescadores. Por quê? Porque os pescadores, ele viu a hora que o barco chegou, ele viu os pescadores descendo, ele viu os pescadores tirando as redes. Não era a rede, eram as redes. Pegou as redes e foi limpar as redes. Jesus, ele vê todas as coisas, e ele está olhando para a tua vida hoje, nesta manhã, meu amigo, porque ele tem um milagre para fazer na sua casa, ele tem um milagre para fazer na sua vida. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele viu os pescadores que estavam desanimados, que estavam abatidos, que estavam naquele momento decepcionados, porque passaram a madrugada toda jogando as redes
e não lançaram nada, e não pegaram nada. Lançaram a rede toda a madrugada. Eram pescadores profissionais. Foram lá pegar o seu pão, o seu alimento. Eles tinham uma rede para poder pegar o seu alimento. Mas eles não conseguiram pegar nada. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os pescadores e viu o desânimo no coração deles. Mas Jesus viu também outra coisa. O que foi? Viu eles lavando as redes. Como assim, pastor? Viu ele lavando as redes. Por que estava lavando a rede? Primeiro, porque eles não pescaram peixe, mas pescaram algumas aldas, algumas prandas, alguns pedaços de pau que estavam ali no lago de Genezaré. As redes ficaram cheia de coisas que não servia, e Jesus viu eles limpando a rede. Pastor, porque eles não foram, porque Jesus não foi até os pescadores naquele momento? Porque Jesus, ele é organizado. Jesus faz as coisas com ordem e decência. Jesus não poderia chegar para dizer: olha, pega o barco e volta de novo. Não. Jesus, ele tinha um propósito. Havia uma multidão, mas Jesus foi até o barco. Eu disse que Jesus primeiro viu os barcos, e Jesus, ele foi até um barco, que era o de Simão, porque Jesus conhecia o dono do barco. Jesus conhece a sua vida hoje, nesta manhã, meu amigo. Jesus conhece o teu endereço, ele conhece a tua casa. E Jesus foi até aquele barco, subiu no barco e pediu ao dono do barco, que era Pedro, dizendo: empurra um pouquinho esse barco e tira ele da terra. Afasta um pouquinho esse barco da terra. Olha que coisa linda. Pedro foi até ele naquele momento. Ele pediu o barco emprestado. Pedro empurrou, tirou um pouquinho da terra. E Jesus começou a anunciar o reino do céu. Pastor, quer dizer isso? Que quando nós nos afastamos um pouquinho da terra e nos ligamos nas coisas do céu, as coisas dos céus acontecem na nossa vida. Jesus disse: afasta um pouquinho o barco da terra. Meu irmão, se você se desligar das coisas da terra. Pastor, o que é se desligar? É você agora tirar o problema da sua mente. Tirar isso que está lhe perturbando da sua mente agora. Fazer o quê? Lança agora nos pés do Senhor. Coloca tudo nos pés do Senhor Jesus Cristo nesta hora. Toda a tua ansiedade, toda a tua tristeza, toda a tua frustração, coloca agora nos pés de Jesus e ouça aquilo que Jesus tem para falar com você. Primeiro eu disse que Jesus olhou os barcos, ele viu os barcos, depois ele viu os pescadores, depois ele viu as redes. Primeiro foi o barco. Jesus pediu para afastar, Jesus subiu e começou a anunciar o reino dos céus. E quando Jesus estava anunciando o reino dos céus, Jesus anunciando e olhando para os pescadores, lavando a rede. E os pescadores, eram duas redes imensas, irmão. Eram barcos, eram dois barcos que tinham saído. Jogaram a rede de um lado, jogaram a rede de outro lado. E eles ficaram a noite toda, apanharam somente gravetos, aldas marinhas, pranda. A rede ficou suja. E Jesus estava lá anunciando o reino do céu e vendo eles limpando a rede. Primeira coisa que você tem que entender da parte de Deus, primeira coisa, se chama prioridade. Por que Jesus não foi primeiro aos pescadores? Porque Jesus tinha a primeira prioridade. Qual era a primeira prioridade? O reino dos céus. A prioridade de Jesus Cristo era o reino dos céus. Lá nos diz a palavra do Senhor: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão anunciadas. Ou melhor, serão reveladas. As outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Quando nós priorizamos o reino do céu em primeiro lugar, depois o Senhor acrescenta aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Jesus ensina prioridade ali naquele dia. E eu não duvido que Pedro, os pescadores que estavam pescando ali, estavam limpando a rede. Os pescadores estavam limpando a rede e estavam olhando para Jesus anunciando a palavra.
Olha que coisa linda. Os pescadores que chegaram limpando a rede, quando Jesus subiu no barco e afastou um pouquinho da terra e começou a revelar o reino do céu, os pescadores ficou limpando a rede e ouvindo aquilo que Jesus estava falando. E Jesus falou acerca do amor do Pai, acerca da promessa de enviar o resgatador, aquele que mudaria a história do homem. O homem estava no pecado, o homem não tinha como se salvar sozinho, e Jesus começou a anunciar a promessa de Deus ao homem, de resgatar o homem da escravidão do pecado. E a multidão agora estava ouvindo as maravilhas da palavra do Senhor. Onde havia tristeza, agora estava havendo alegria no meio do povo. O verdadeiro pão, a verdadeira água estava sendo lançada nos corações daqueles homens. Porque quando nós priorizamos primeiro Deus na nossa vida, meu irmão, tudo vai dar certo na nossa história. Se você priorizar Deus nesta manhã, coloca Ele agora em primeiro lugar, e Ele vai de encontro às tuas causas nesta manhã. Primeiro é priorizar o reino dos céus, e Jesus fez prioridade sobre o reino do céu. Jesus anunciou a palavra, Jesus anunciou o propósito dele sobre a face da terra, de buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Era isso que Jesus estava anunciando ali no lago de Genezaré. Estava anunciando o evangelho poderoso. E o interessante, que depois que Jesus anuncia a sua palavra, e ele olhando para os pescadores limpando a rede, Jesus não foi logo de encontro a ele, porque muitas vezes a gente quer que Jesus faça logo as coisas do nosso jeito. Não, meu irmão, não é do seu jeito, é na vontade dele. O tempo é dele, a hora é dele. E eu quero profetizar de olho aberto nesta manhã. Os olhos do Senhor estão olhando para você neste dia, e ele vai entrar na tua vida no tempo certo e na hora certa. E a hora do Senhor está chegando nesta manhã sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos. Adore ao Senhor nesta manhã. Jesus priorizou o reino dos céus em primeiro lugar. Priorize o reino dos céus em primeiro lugar. Jesus viu os pescadores frustrados, só porque ele não foi logo resolver. Não quis dizer que ele não tinha poder para resolver, era porque não era o tempo, era porque não era a hora. A hora era de anunciar a palavra, a hora é de trazer ânimo aos corações, a hora era dizer que Jesus pode todas as coisas, e que não existe nada impossível para Deus nesta manhã na tua vida. Se você não entender que não existe nada impossível para Deus na tua vida, você não vai poder compreender os milagres de Deus na sua vida. Primeira coisa, Jesus priorizou o reino do céu para aquela multidão e para todos que estavam ali diante dele no lago de Genezaré. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que quando Jesus termina o discurso, quando Jesus termina aquele culto, porque ele usou o barco para fazer um púlpito para anunciar a sua palavra. Jesus pegou aquele barco para anunciar o evangelho do Senhor, o evangelho da salvação, o evangelho da palavra que renova, transforma e dá vida ao mais vil pecador. Jesus, ele usou aquele barco, e depois que Jesus usou aquele barco e Pedro permitiu que usasse aquele barco, porque ele priorizou Jesus ali naquele momento para anunciar a palavra. Ele cedeu aquele barco, mesmo frustrado, mesmo triste, porque não apanhou nada, lavando a rede, saiu um pouquinho daquelas redes e empurrou o barco, que Jesus pediu. Jesus subiu, pediu para empurrar, e Pedro deixou. Pedro priorizou Jesus naquele momento, mesmo na frustração. Meu amigo, mesmo na frustração, priorize Jesus na sua vida, priorize o Senhor na tua vida. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus, quando terminou o seu discurso, falando do reino dos céus, a Bíblia diz que Jesus, irmãos, foi até Pedro.
Jesus foi até aquele pescador. E o que foi que Jesus disse? Agora é a sua vez. Eu quero profetizar nesta manhã. Agora é a sua vez. Você já ouviu a mensagem? Você já ouviu a minha palavra, disse Jesus? Você já ouviu o propósito do meu Pai sobre mim, sobre a face da terra? Eu anunciei a verdade, eu anunciei a justiça, vocês ouviram a palavra. Aí Pedro, naquele momento, quando Jesus foi até ele, disse: agora é a sua vez. Aí Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, volta ao mar, fale para os pescadores, volte ao mar. Pastor, por que ele falou isso depois? Porque primeiro, Jesus esperou eles limparem as redes. Meu amigo, você tem que limpar as redes. Se você não conseguiu aquilo que você queria, e veio outras coisas na sua vida que não presta, que não serve, você tem que tirar da sua vida. Era peixe que eles queriam naquelas redes, mas não tinha. Era plantas, pedaços de gravetos, de pau, e eles limparam a rede. Eu disse aqui que Jesus viu o barco, Jesus viu o pescador, e Jesus viu eles limpando a rede. Se eles estavam limpando a rede, irmãos, é porque, mesmo frustrado, eles acreditavam que uma hora ou outra iria voltar para o mar de novo para pescar. Eles não desistiram. Jesus olhou para aqueles homens e viram que eles não desistiram, mesmo frustrado, mesmo triste, que não conseguiram pegar o seu ganha-pão, mas eles estavam limpando a rede. Antes de ir para cá, podia ter jogado a rede, ter ido embora, não, eles limparam a rede. Jesus olhou e viu isto. Jesus viu a determinação daqueles pescadores, e Jesus quer ver a tua determinação hoje, nesta manhã, para você limpar as redes. Jesus entregou algo nas tuas mãos, Jesus te deu algum talento na tua história, Jesus entregou alguma rede para você fazer algo, e talvez isso que Deus lhe entregou, você não conseguiu nada até agora, e somente coisas que não servem para você nem para Deus, e Deus te pede hoje: eu quero ver a tua atitude hoje, nesta manhã. E Jesus olhou para a atitude daqueles pescadores, estavam todos, ninguém foi embora, todos estavam ali limpando a rede, e Jesus viu aquela atitude daqueles homens, e Jesus se agradou, porque era uma atitude daqueles que não desistem, mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo no desânimo, eles não desistiram. Meu amigo, não desista, porque o milagre do Senhor vai acontecer nesta manhã na sua vida. Levante a tua mão e glorifique ao Senhor nesta manhã. Adore ao Senhor, porque Ele está, Ele está hoje, nesta manhã, para abençoar a sua vida. Primeiro, priorize o reino do céu. Jesus priorizou a sua palavra. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Depois Jesus foi até os pescadores. Meu irmão, é Jesus que vai até o homem, não é o homem que vai até Jesus. É por isso que o programa Louvor e Palavra está levando Jesus na sua casa, levando Jesus na sua família, levando Jesus no seu trabalho, porque é Deus que vai ao encontro do homem. O homem por si mesmo não pode compreender as coisas de Deus. Está escrito lá na palavra do Senhor, lá na palavra de Eclesiastes 3:11, tudo Deus fez formoso no seu devido tempo, pois a eternidade no coração do homem, sem que ele por si mesmo descubra as coisas de Deus, feitas desde o princípio até o dia de hoje. O homem por si próprio, ele não busca a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus veio. Jesus primeiro
subiu no barco, priorizou o reino do céu, anunciou a palavra e depois foi até os pescadores. E eu profetizo que Jesus vai de encontro à tua casa, Jesus vai de encontro aos teus filhos, Jesus vai de encontro aos teus relacionamentos, Jesus vai de encontro lá no teu trabalho. É Ele que vai ao encontro e Ele vai dizer o que disse para Pedro: agora é a vez de vocês, pescadores, agora é a vez de vocês, e eu vou levar vocês para o lugar da frustração. Olha que coisa linda. No lugar onde teve frustração, Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. E o interessante, irmãos, que eu vejo aqui na Bíblia, que Pedro não tinha intimidade com Jesus. Pastor, você prova? Provo. Olha o que diz aqui. Depois que Jesus anunciou o reino dos céus, versículo 4 diz: e quando acabou o culto de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, bora para o meio das águas, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Olha só, ele chamou Jesus de mestre, ele não chamou Jesus de Senhor. Pedro ainda não servia a Jesus Cristo. Para Pedro, Jesus era o mestre. Quem é o mestre, pastor? O mestre é o professor, o mestre é o tutor, o mestre é aquele que ensina. E o aluno, ele recebe se quiser, o aluno, ele crê se quiser. É diferente. O Senhor já é outra coisa. O Senhor fala e o seu servo obedece, não questiona nada, porque ele não é só professor, é Senhor. Mas Pedro chamou Jesus de mestre, porque Pedro ainda não tinha entregado a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele ouviu a mensagem. Possa ver aquele semestre, passamos a noite todinha trabalhando, não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, porque eu vi o Senhor pregando sobre o meu barco, eu vi o Senhor dizendo que Deus é todo poderoso, que não existe nada impossível para Deus. O Senhor falou aqui também que o Senhor é água, que o Senhor é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento. Pois eu, pela tua palavra, eu vou chamar os pescadores para lançar a rede. Olhe só, meu amigo, Pedro ainda não tinha intimidade com Jesus Cristo. Pedro chamou Jesus de mestre. Mestre, apanhamos. Mostrou a frustração todinha. Olha, eu sou pescador, eu passei a noite todinha, não tinha nada não, mas por causa da tua palavra, por causa da tua palavra. Olha que coisa linda. Porque mandas, por causa da tua palavra, porque o Senhor manda. Olha só que coisa linda, irmão. Jesus tem poder de mudar a história. Jesus tem poder de fazer o homem andar de fé em fé. Aquela palavra do Senhor gerou fé na vida de Pedro e dos pescadores. E o interessante, irmãos, que ele foi até Simão. Ele foi até Simão, disse: olha, avisa os pescadores, vai lá, manda voltar para o mar. Mas observe que Jesus só foi até Pedro depois que as redes estiveram limpas. Jesus foi até Pedro depois que as redes estiveram limpas. Depois que os pescadores tirou tudo. Por isso que Jesus é lindo, irmão. Ele priorizou primeiro o espiritual. Primeiro é Deus, primeiro é o espiritual. Enquanto ele estava pregando, anunciando, as redes estavam sendo limpas. Jesus olhou para a determinação. Jesus estava anunciando, mas estava olhando para ele. Jesus está anunciando a palavra e também está olhando para você hoje, nesta manhã, para fazer um milagre acontecer na sua vida. E Pedro, irmãos, teve que ir lá chamar os pescadores. Pensa, irmãos, os pescadores todos cansados, limparam a rede e disse: olha, está vendo aquele homem, o mestre, que nos ensinou agora ali?
ele pediu para a gente tudinho voltar lá para o mar, para o lago de Genezaré, o mar da Galileia. E a Bíblia nos mostra, irmão, que ninguém se omitiu, porque creram na sua palavra, creu na sua ordem. Irmão, obedeça aquilo que Jesus manda. Não se preocupe com nada. E eu disse que Jesus foi até Pedro e disse: agora é a sua vez. Pega as redes e lança no mar alto. E Pedro subiu e Jesus foi junto com eles. E eles foram. Quando chegou lá, irmão, no meio, coisa linda, irmão, é no meio que o milagre acontece. Foi no meio que João viu Jesus no meio da igreja. Foi no meio que Jesus chamou aquela mulher que estava há muitos anos, irmãos, com um espírito maléfico sobre a vida dela, e chamou ela para o meio, e um milagre aconteceu. Foi no meio dos seus irmãos que Deus chamou Davi para o meio e ungiu ele no meio, porque é no meio que Jesus faz milagre. É no meio que Jesus faz coisas grandes, para todo mundo ver que Ele é Deus Todo-Poderoso. E o interessante, meu amigo, e o interessante, minha amiga, hoje, nesse dia, meu irmão e minha irmã, é que naquele momento, quando eles chegaram lá no meio, nas partes mais profundas, Jesus deu outra ordem. Olha só, primeira ordem foi entrar no barco para lançar a rede. E a segunda ordem, ele disse: lance a rede do lado direito. Está entendendo a ordem de Jesus? Não é lado esquerdo, é lado direito. Jesus gosta do lado direito. Que coisa linda, né, irmão? Dia 30 está chegando aí. Jesus gosta do lado direito. Não foi lado esquerdo que ele mandou lançar. Lança no lado direito. Acredite no lado direito. Confie no lado direito. Lance a rede do lado direito. Decamachandeca. E a Bíblia diz que quando eles lançaram as redes, a Bíblia diz que foi tanto peixe, irmão, que ele não conseguia puxar. Mas ele mandou os pescadores ir junto, porque a bênção era para todos. Chamou o outro barco: ei, rapaz, vem ajudar aqui a puxar. Quando puxaram, irmão, encheram os dois barcos. Foi tanto peixe, que a Bíblia diz que quase os barcos iam a pique, quase afundavam de tanto peixe. Houve alegria, houve gozo. Na madrugada, um dia antes, era tristeza. Na madrugada era somente lágrimas, não apoiou nada, mas pela manhã houve alegria, pela manhã houve vitória. É por isso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu disse aqui hoje, no lugar da frustração, Deus vai fazer um milagre da alegria na tua vida. Aonde tentaram te derrubar, onde tentaram te decepcionar, é lá naquele lugar que Deus vai levantar você para fazer uma grande obra. Da carra machandei, me comou de classe, limicasto e decor. Adore ao Senhor nesta manhã. Aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar. Houve alegria naquele momento, houve alegria naquele barco. Cada um pensou: eita, é tanto peixe, vai ter dinheiro, vai ter festa, vai ter tudo, a nossa empresa vai ser levantada. E houve alegria naquele barco. E a Bíblia diz que quando os barcos voltaram, que coisa linda, irmão, voltaram cheios de peixe. E naquele momento, irmão, quando ele estava voltando, aquele Pedro, lembra de Pedro, que chamou Jesus de mestre? Olha o que diz aqui o versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor. Ele não disse mais mestre. Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele se prostrou.
diante dos pés de Jesus, e não chamou Jesus mais de mestre. Ele disse: olha, tu não é mais meu professor não, agora tu és o Senhor da minha vida. Eu não sou nada sem ti, Senhor. A tua palavra é verdade, a tua palavra é poderosa. E naquele momento, Jesus olhou para ele, e Pedro olhou para as suas misérias. É nesse momento, irmão, quando nós priorizamos Deus na nossa vida, quando nós obedecemos a sua palavra. Ele obedeceu, ele foi até o lago de Genezaré, lá no meio, e ele obedeceu ele lançar a rede do lado direito, que era o lado direito que Deus queria fazer o milagre. E quando ele lançou a rede do lado direito, o milagre aconteceu. Aí Pedro olhou para dentro dele: eu não sou nada, eu sou pecador, eu não sou nada, e eu vou me prostrar, e não vou mais chamar ele somente de mestre, não, eu vou dizer que ele é Senhor. Senhor, ausenta-te da minha vida, eu não mereço nada, eu sou pecador. E quando ele olhou para a limitação dele, é aí, irmão, que Jesus entra na nossa história. É quando a gente olha para nossas misérias, é quando a gente olha que a gente não é nada sem Deus. Ele olhou, ele não era nada, ele não tinha nada, tudo era Deus na vida dele. Ele disse: Senhor, aceita-te de mim, eu não mereço nada, eu sou pecador. E naquele momento: Pedro, a partir de hoje, tu não vai pescar mais peixe não. A partir de hoje, a tua rede vai pescar alma, vai pescar homem, vai anunciar o meu evangelho, vai anunciar a minha palavra. Aí Pedro, Tiago, João, naquele momento, entregaram-se completamente. A Bíblia diz que eles abandonou tudo. Para quê? Para andar com o Senhor da sua vida. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. É essa palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Jesus olhou para o barco. Qual é o teu barco de frustração? Qual é a tua frustração hoje, nesta manhã? Jesus entrou naquele barco, onde veio com tristeza. Jesus entrou naquele barco e prioriza o reino do céu, prioriza a palavra. Meu irmão, priorize Jesus na tua vida nesta noite. Prioriza Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas sobre a tua vida. Ele priorizou, permitiu Jesus entrar no barco. Jesus anunciou, ele ouviu a palavra, mas Jesus viu a atitude dele. Meu amigo, ouça aquilo que o Senhor está falando contigo nesta manhã. Você está ouvindo a palavra e Jesus está olhando as tuas atitudes. Aqueles homens, mesmo frustrados, estavam limpando a rede, porque estava crendo que dias melhores viriam. Mas nem imaginava, presbítero Stassi, ele nem imaginava que ele ia voltar no barco depois daquela palavra, depois daquele culto. Ele nem imaginava, estava pensando em outro dia, estava frustrado. Mas aonde Jesus chega, ele muda tudo. Onde Jesus chega, ele está no controle de todas as coisas. E eu volto para o nosso irmão. A multidão apertava Jesus. Jesus viu prioridade, anunciar a palavra. Mas Jesus não deixou de olhar para os pescadores e olhar para eles limpando a rede. Jesus está olhando para você, meu amigo. Você que é pescador, você que luta no dia a dia. Pescador quer dizer aquele que trabalha, aquele que busca provisão. Se você tem buscado provisão e as portas se fecharam, eu quero anunciar o Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso, que vai dar uma ordem para você: volta e faze da minha maneira, do lado direito, e o milagre vai acontecer. E Jesus te chama para servi-lo. Jesus te chama para você adorar e exaltar ao nome dele hoje, nesta manhã. Eu quero saber se nesta manhã tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, você que está no quarto aí com tablet, você que está no quarto aí com notebook, no computador, estava afastado, estava frustrado com alguma coisa da tua vida, essa palavra veio ao teu coração. Jesus está olhando para você. Jesus viu as suas frustrações, mas Jesus viu que você não desistiu, que você não desistiu de viver. Não, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas priorize o reino dos céus na sua casa, priorize o reino do céu no seu casamento, priorize o reino do céu diante dos seus filhos, diante dos seus pais. Priorize o Senhor.
E você vai ouvir a ordem de Deus: volta para o lugar onde você foi frustrado, porque agora é a minha vez de mudar sua história. Como assim, pastor? Milagre. Aqui esse texto fala sobre a pesca maravilhosa. E eu quero te dizer, Jesus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E eu vou dizer de novo, Jesus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. A mensagem é essa: eu vou fazer coisas maravilhosas na sua vida. Mas número 1, priorize o Senhor na sua vida. Número 2, ouça a sua palavra. Terceiro, obedeça aonde Ele mandou lançar a rede. Obedeça. E quarto, receba o chamado dele na sua vida para servi-lo. Não tenha Jesus somente como um professor, como um mestre, como aquele que faz coisas grandes, não. Tenha ele como Senhor da sua vida. Tenha ele como prioridade na sua vida. E se houver alguém que aceitar Jesus, coloca aí: eu aceito. Coloque: eu aceito aí na live. E eu vou orar pela tua vida. A tua vida é valiosa para Deus. A tua vida é valiosa, irmão, para Jesus. Deus deu o melhor dele para você, que foi seu Filho Jesus Cristo. Foi o melhor de Deus. Nós não tínhamos nada. Nós não éramos nada. Estávamos debaixo do pecado. Nós por nós mesmos não teríamos força para nada. Mas Jesus veio, priorizou o reino do céu, e Jesus está olhando para você como olhou para os pescadores, e Jesus está vendo a tua determinação nesta manhã, e hoje é manhã de milagre para aqueles que obedecem, para aqueles que creem. A palavra do Senhor diz em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quero agradecer, irmãos, ao meu pastor Arnaldo Tavares Lima, pela rica oportunidade de poder trazer uma palavra da parte de Deus. Jesus está olhando para você hoje. Feche os teus olhos aí, se você puder, aí em casa. Eu quero orar pela tua vida. Pai amado e Pai querido, Tu és o Deus de maravilhas, Senhor. E o Senhor quer fazer maravilhas dentro dessa casa. O Senhor quer fazer coisas maravilhosas dentro dessa casa. Pois que a partir de agora, meu Pai, essa casa vai estar priorizando o Senhor na vida. Priorizando o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, acima de qualquer frustração, qualquer tristeza. Eles vão colocar o Senhor em primeiro lugar. Vai olhar para Ti, ó Pai amado. Vai olhar para a Tua palavra, para o Teu comando, para a Tua ordem, Senhor. E a palavra que foi pregada é essa, meu Pai, nesta manhã. Priorizar o reino do céu. Priorizar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. E depois, meu Pai, saber que o Senhor está olhando para nós, como o Senhor olhou para aqueles pescadores, e o Senhor age no tempo certo, o Senhor age na hora certa. Os pescadores ouviram a Tua palavra, estavam limpando a rede, o Senhor viu as atitudes dele, e o Senhor foi até ele. Vai até essa casa agora, Senhor, vai até esse casamento agora, vai até essa irmã agora, esse rapaz, essa moça, esse avô, essa avó, esse pai, essa mãe. Vai agora, decreta a ordem dentro dessa casa, ó Pai amado. Decreta a Tua bênção dessa cabarra, xande como de cá. Eu decreto na tua casa bênção. Eu decreto na tua casa vitória, se verdadeiramente você está priorizando Deus na tua vida. Eu decreto vitória nesta casa. Jesus está dizendo: vai ao lugar onde você foi decepcionado, porque eu vou fazer um milagre. Eu vou te levar ao lugar onde teve decepção. Você vai lançar a rede agora do lado direito. Não é lado esquerdo, não. É lado direito. Meu compromisso, diz o Senhor, é do lado direito. Lança, confia, acredita no lado direito. Joga, lança a rede, e você vai ver milagre de Deus na sua vida. E depois reconheça que você necessita dele, e não vai dizer somente mestre, mas tu vai dizer: Senhor, Tu és o meu mestre e Tu és o meu Senhor. Em nome de Jesus, eu decreto isso na tua casa e na tua família, no nome do Senhor. Mais uma vez quero agradecer ao meu pastor, quero agradecer ao programa Louvor e Palavra, presbítero Estácio Quiteto, meu amigo, senhor e sua esposa, irmã Adriana. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. E até outro momento, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.